Bom dia e uma saudação amiga para si que acompanha a nossa emissão. A Renascença, a emissora católica portuguesa, e a Rádio Sim transmitem a partir de agora para Portugal e para todo o mundo a Eucaristia nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A partir da Igreja da Santíssima Trindade, na cidade do Porto, preside a esta celebração Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Os cânticos são propostos pelo coro dos alunos do Seminário Maior do Porto, sob a direção do Padre Vasco Soeiro, acompanhado ao órgão por Gregório Gomes. Consigo e ao longo de toda a celebração, Rui Saraiva nos comentários e José Luís Moreira no apoio técnico.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se oferece por nós continuamente ao Pai e nos deixou o seu corpo como alimento, e esteja convosco. Saúdo esta comunidade cristã que se reúne para celebrar o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Sejam permitidos saudar os senhores bispos, Sr. Dom Gilberto, Sr. Dom Armando, senhores cônegos, demais presbíteros, senhores diáconos e toda a comunidade crente. Celebramos um ponto muito importante da nossa fé cristã. Esta certeza de que Deus faz caminho conosco, Deus continua presente no mundo, na sua palavra, mas também no seu corpo sacramentado. É isto que nós celebramos agora, alguns dias depois daquela quinta-feira, em que a sombra de Sexta-feira Santa não nos deixavam fazer festa. Mas hoje faremos festa, e festa completa, porque sabemos que não estamos abandonados. Vamos celebrar então a Eucaristia, como sempre, preparemos-nos, reconheçamos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor. Melquisedeque, um rei sacerdote, oferece diante de Abraão pão e vinho. Os cristãos reconhecem nesse gesto um anúncio da Eucaristia. Foi a primeira leitura retirada do livro do Gênesis. Agora, no Salmo, ouviremos que o Senhor é sacerdote para sempre. Palavra de Deus ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Farei dos teus inimigos um estrado para os teus pés. De Sião estenderá o Senhor o poder do teu cetro e dominarás sobre o inimigo. És príncipe desde o dia do teu nascimento, eu mesmo te gerei, como orvalho antes da aurora. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Da ordem de Melquisedeque.
Nesta solenidade do corpo de Deus, a segunda leitura é retirada da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Jesus diz aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus: dai-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foi o Evangelho segundo São Lucas. Jesus parte os pães e fala-os distribuir pelos seus discípulos, como na comunhão. Agora, a homilia de Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Caros fiéis em Cristo, vocês que comigo nesta Igreja da Santíssima Trindade celebram o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, que habitualmente nós conhecemos como Corpo de Deus, e aqueles que nos acompanham em sintonia pela Rádio Renascença. Quando celebramos a Eucaristia, a dado momento, depois da consagração, há aquele brado que vem praticamente desde o princípio: mistério da fé. E a respeito de nenhum dos outros 6 sacramentos, nós falamos em mistério da fé. E, entretanto, todos celebram a mesma fé. Por que o fazemos a respeito da Eucaristia? Porque nele encontramos a síntese do mistério pascal. O julgamento, a crucifixão, a deposição no sepulcro, a ressurreição e a glorificação do Senhor. Mas também porque é o ponto de chegada da disposição pessoal de cada um para acreditar. Porque se a fé é uma dádiva divina, não deixa de supor também a vontade própria para acreditar. É este mistério da fé, então, que nós celebramos, que nos diz, neste tempo que é o nosso. As leituras que escutamos podem ser vistas como uma espécie de síntese da história da civilização, do crescimento do mundo em humanidade. E por aqui passa a fé. A primeira falava-nos de um tal Melquisedeque, pagão, rei de Salém,
habituado a oferecer pão e vinho aos deuses. E quando vê que Abraão é um homem diferente, um homem de Deus, vai-lhe também oferecer um sacrifício. É verdade que a Sagrada Escritura louva o gesto, mas não deixa de ser também verdade que há aqui uma ressonância forte do paganismo. É preciso aplacar os deuses que facilmente se irritam contra os humanos. E, portanto, a função da pessoa seria oferecer aos deuses o melhor que tinham. Muitas vezes chegavam aos sacrifícios humanos. É disto que nós vimos, do tempo do pavor, em que o homem tinha medo da divindade. Na segunda leitura, é a mentalidade concreta, é a contrária. Este é o meu corpo que vai ser entregue em sacrifício por vós, diz Jesus aos discípulos. É Deus que se dá. É Deus que se coloca nas nossas mãos, num sublime ato de amor. O Deus revelado em Jesus Cristo é o contrário, o absolutamente contrário da mentalidade primordial. Não somos nós que temos de cultuar Deus para que Ele fique de bem conosco. É Deus que nos procura num ato sublime de amor. Mas depois vem o Evangelho. Era a ocasião de repetir a palavra de Jesus dita aos apóstolos: como eu vos fiz, assim deveis fazer vós também. Este Senhor que se dá e nos dá, manda também que nós demos. E por isso ordena aos discípulos: vedes a multidão, dai-lhe vós de comer. É o Senhor que nos associa à sua obra de salvação e nos diz: agir em nome de Jesus e como Jesus não é uma opção, é uma obrigação. Quem crê tem de agir como Jesus age. A história da salvação é isto mesmo, é a história de um amor que provém do pavor, mas agora torna-se libertação. A história da salvação coincide, mesmo que o mundo não o reconheça, com a história da humanização e com a história da civilização. Hoje, pairam nuvens ameaçadoras no horizonte, porque à medida que se procura afastar Deus da civilização, oprime-se e esmaga-se a pessoa. Dou um exemplo que está a chocar o mundo. O português Miguel Duarte, doutorando em matemática, participou de um grupo, de uma tripulação de 9 pessoas que num navio muito concreto, e o Benta, já salvou no Mediterrâneo mais de 14.000 migrantes, daqueles que não sabem para onde vêm, até porque eles não frequentam as redes sociais, mas sabem que entre morrer na sua terra de guerra ou de fome e tentar a sorte, tentam a segunda. Curiosamente, porque andava no Mediterrâneo a recolher os náufragos, enfrenta agora uma possível pena de prisão de 20 anos, porque o governo italiano fez uma lei que proíbe prestar ajuda aos migrantes. Porquê? Porque um governo que não teme a Deus não respeita as pessoas. Até aqui a civilização assentava neste dado:
É crime de reato ver o sofredor e não lhe prestar ajuda. E agora quer-se alterar a lei para dizer: fazer bem é punido pela lei. Quer dizer que decretam a obrigação de nós vermos morrer e nada fazer por isso, ou pelo contrário, ficarmos contentes. Se assim for, é a selvageria decretada, é a animalidade imposta pela força da lei. E neste caso, a consciência cristã revolta-se e diz: há necessidade de desobediência cívica. E nós, se não protestarmos e não fizermos tudo o que esteja ao nosso alcance, também nós somos coniventes com esta selvageria. Nosso mundo tem de abrir os olhos e ver se de facto estamos a caminhar numa civilização fraterna. Se estamos de facto a fazer o que Jesus nos dizia no Evangelho: dai-lhes vós de comer. Apenas mais um dado. Parece que estamos de facto a escorregar devagarinho, com toda a naturalidade, para esta insensibilidade social. Parece que estamos a adorar o Deus bem-estar e por isso não nos preocupamos com os outros. E quando assim acontece, não é a religião que está em crise. Quem está em crise é o homem, particularmente o homem do Ocidente. Um dado: no norte, no nosso norte, que nós tanto prezamos, há neste momento 664 mil pessoas desempregadas, segundo o Instituto Nacional da Estatística. O mesmo Instituto prevê que destas 200 mil pessoas vão cair na pobreza. A elas há que juntar mais 212 mil que vivem com aquilo que hoje se chama trabalho ou intensidade laboral baixa. Entenda-se, pessoas que fazem umas horas na limpeza, num ou outro concerto, às vezes trabalhando cerca de 20% apenas da sua capacidade de trabalho. E achamos que tudo isto que é natural. E achamos que isto, que é típico de uma civilização que se torna cada vez mais competitiva. Não. Não pode ser assim. Quando Jesus mandou dar de comer àquela multidão, que era constituída por mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, é assim que diz o Evangelho, a reação dos apóstolos foi a natural. Mestre, só temos 5 pães e 2 peixes. Que é isto para esta gente toda? É, por nós, não sabemos encontrar soluções. Mas Deus atua. Compete-nos que nós não fechemos o nosso coração a essa atuação. E como com os tais 5 pães e 2 peixes, Deus saciou aquela multidão, também hoje, se o nosso coração for sensível, muitos problemas da humanidade se resolvem. Rezemos, pois, como fazíamos na sequência. Bom pastor, pão da verdade, aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Homilia de Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, focando 2 aspectos fundamentais destas leituras de hoje, nomeadamente a Epístola de São Paulo, onde se ouviu: fazer isto em memória de mim, aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, e depois no Evangelho
dá-lhes vós mesmos de comer. Creio em E um uma só Deus. referência importante, duas situações para que os cristãos sejam capazes de dar de comer e estar atentos às situações sociais. Dois exemplos dados por Dom Manuel Linda. O primeiro, a situação de Miguel Duarte, que tem sido notícia nos últimos dias, um jovem matemático que salvou migrantes no Mediterrâneo e pode vir a ser preso e pode vir a ter uma pena até 20 anos de prisão, decretada pelo governo italiano devido a uma recente legislação. E um outro exemplo dado por Dom Manuel Linda, apelando à consciência cristã, que se deve também estar atenta aos que mais necessitam, dando alguns dados sobre a pobreza no norte do país, onde a Rádio Renascença está a transmitir a Eucaristia na Diocese do Porto. Estamos a ouvir e a proclamar o credo, a seguir a oração universal. Eu sou o Rei não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é verdade e glorificado. Ele que falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, oremos a Cristo Senhor, sacerdote único do Altíssimo, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete. Digamos, iluminados pela fé, Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, ensina a Igreja a celebrar a ceia pascal, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e remédio imortal, cura os doentes e dê esperança aos pecadores, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extinga as guerras e ensina ao mundo o seu amor, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para sempre, nos leve um dia a participar da sua glória, oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Senhor Jesus Cristo, que mandaste aos vossos discípulos alimentar a multidão faminta, ensinai aos pregadores do Evangelho a anunciar a palavra da verdade e aos cristãos que têm pão com abundância a reparti-lo com os que não têm. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Inicia-se agora a liturgia eucarística, a fim de que está a liturgia da palavra. Este momento, nesta solenidade do corpo de Deus, reveste-se de particular importância a liturgia eucarística. E este é o momento da apresentação dos dons, o pão e o vinho. Núcleo fundamental de cada celebração é a liturgia eucarística. Será feita a memória da última ceia e assim entramos na profundidade do mistério da fé. Pão e vinho, corpo e sangue. O Senhor mostra-nos o caminho da salvação. E neste dia em particular, por Cristo, com Cristo e em Cristo, somos todos restituídos à vida.
Renascença a transmitir a Eucaristia na solenidade do Corpo de Deus na Diocese do Porto, numa Eucaristia presidida por Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Início da liturgia eucarística, o altar foi preparado e agora sim vamos continuar com a liturgia. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas ofrendas misticamente simbolizam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Reunido com os apóstolos na última ceia para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo como Cordeiro imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isto todas as criaturas, no céu e na terra, vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade.
Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a memória do dia santíssimo em que Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo a que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Configurados a este Senhor Jesus, que nos manda fazer o que Ele fez, oremos ao Pai como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz esteja consigo nesta solenidade do Corpo de Deus, nesta Eucaristia aqui celebrada na Igreja da Santíssima Trindade e em todos os locais onde se celebra hoje a Eucaristia, neste dia tão importante, a ela dedicado. É tempo de manifestar a paz, de estarmos juntos, a paz de Cristo. Enviamos para si um abraço fraterno e muito amigo, especialmente para as pessoas que estão doentes. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tempo de comunhão neste dia dedicado à Eucaristia e, portanto, vivido de maneira bem mais intensa também por aqueles que nos escutam através da Rádio Renascença e da Rádio Sim. A transmissão em direto aqui da Igreja da Santíssima Trindade, no Porto, presidida por Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, e concelebrada por Dom Armando Domingues, Bispo Auxiliar do Porto, e pelo Bispo Emérito Dom Gilberto Canavarro. Na sua homilia, importantes apontamentos de Dom Manuel Linda, sobretudo apelando para que a consciência cristã se revolte, e se revolte para foram estas as suas palavras, para a situação que tem que ver com Miguel Duarte, estudante, doutorando em matemática, que salvou migrantes no Mediterrâneo e que incorre eventualmente numa pena de uma lei feita pelo governo italiano e que prevê que quem ajuda migrantes nessas situações que têm vindo a ocorrer no Mediterrâneo pode estar a incorrer numa situação de infração, pois estará a ajudar a migração ilegal. Dom Manuel Linda a apresentar um apelo para que todos os cristãos se revoltem ou coloquem efetivamente a sua posição crítica em relação àquilo que pode vir a acontecer a Miguel Duarte. Depois também falando e baseando naquilo que são as leituras do dia de hoje, sobretudo o Evangelho, onde Jesus diz: dá-lhes vós mesmos de comer,
E então, aqui, passando para a vida prática, para o concreto da vida, Dom Manuel Linda, apelando à consciência cristã também no que diz respeito à fraternidade com os mais pobres, e lançou alguns dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que falam de cerca de 600 mil pessoas desempregadas no norte do país e o risco de que dessas 200 mil possam em breve cair na pobreza. Neste dia dedicado à Eucaristia, o Evangelho de São Lucas, na passagem deste dia, diz-nos que Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, revelou todo o seu amor por todos nós. Dá um primeiro sinal de que nos quer saciar com a sua própria vida, com o seu corpo entregue como pão da vida, com o seu sangue derramado. Assim, comungar, sobretudo neste dia, e é o que está a acontecer nesta Eucaristia, é ser alimentado pela vida de Jesus, é ser enriquecido pelas suas próprias forças e depois partir para a vida, para a ação na vida concreta. E foi disso que falou o presidente desta Assembleia, Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Este é um momento também de meditação e para nos interrogarmos se Cristo, se Jesus está mesmo presente no nosso coração, no meu coração, no coração de cada um, no coração daqueles que nos ouvem neste momento. E podemos lançar algumas pistas para refletir. Comungo na Eucaristia para viver como discípulo de Jesus? A Eucaristia é verdadeiramente vital para mim? O que faço da minha comunhão? Vivo a comunhão ajudando os outros? Partilho os meus bens com quem precisa, comungando das suas dificuldades? Vivo a caridade na minha vida, imitando Jesus, dando de comer a quem tem fome? Façamos desta Eucaristia, neste dia solene em que celebramos o corpo e sangue de Cristo, um momento para adorarmos o Senhor e refletirmos sobre o lugar que dedicamos a Jesus na nossa vida. Fim da comunhão. Uma informação importante é que no final desta Eucaristia será exposto o Santíssimo Sacramento na hóstia consagrada para a adoração de todos. Será um profundo momento de adoração eucarística. E recordemos que a solenidade do corpo e sangue de Cristo, que hoje celebramos, foi instituída em meados do século XIII e, desde 1417, a cidade do Porto faz a procissão eucarística e também hoje assim será.
e começará precisamente pela adoração eucarística que começará a partir de agora. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso preciosíssimo corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero saudar todos aqueles que nos acompanharam aqui dentro, ou por intermédio da Rádio Renascença. A partir deste momento vamos expor solenemente o Santíssimo Sacramento, que ficará assim até às 4 da tarde, à altura em que celebraremos vésperas solenes desta mesma igreja. E no final faremos a tradicional procissão desde aqui até à nossa catedral. Convido todos aqueles que puderem a participarmos neste dado que é tão típico até da nossa cultura portuguesa. É tradicional dizermos, e é verdade, que a nossa fé, que de alguma maneira se assenta num tripé, que é a devoção mariana, é a ligação ao Papa, mas é fundamentalmente, obviamente, de uma forma muito especial, o culto da Santíssima Eucaristia. E assim fica o Santíssimo Sacramento exposto para que todos o possam adorar. A Eucaristia termina assim em forma de adoração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. É o silêncio, é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Para quem estiver próximo da cidade do Porto, hoje, nesta tarde, a partir das 16 horas, nesta igreja, serão celebradas vésperas solenes e depois a procissão eucarística a partir das 16h30, que irá desta igreja, depois pela Praça Humberto Delgado, Avenida dos Aliados, Praça da Liberdade, até ao Terreiro da Sé, onde terminará com a bênção do Santíssimo Sacramento, depois de uma alocução do Bispo de Porto, Dom Manuel Linda, que presidiu a esta Eucaristia, concelebrada por Dom Gilberto Canavarro, Bispo Emérito de Setúbal, e pelo Bispo Auxiliar do Porto, Dom Armando Domingues. A Renascença e a Rádio Sim transmitiram para Portugal e para o mundo a Eucaristia na solenidade do Santíssimo
corpo e sangue de Cristo. Os cânticos foram propostos pelo coro dos alunos do Seminário Maior do Porto, sob a direção do padre Vasco Soeiro, acompanhado ao órgão por Gregório Gomes. Consigo e ao longo de toda a celebração estiveram Rui Saraiva nos comentários e José Luís Moreira no apoio técnico. Neste silêncio que fica neste Santíssimo Sacramento exposto à adoração dos fiéis durante toda a tarde, despedimos-nos. Resta-nos agradecer a atenção que nos dispensou. Uma saudação muito especial para si que está doente. Esta transmissão em direto foi especialmente para si. Para todos os nossos votos de um dia muito feliz, envolvidos pela presença de Jesus ressuscitado no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bom dia e obrigado. Continuem com os programas da Renascença e da Rádio Sim. Bom dia.